primeiro episódio do Peoplecast. Eu sou a Sofia Carvalhais, diretora de operações da SDO Moçambique, e o Peoplecast é uma iniciativa da Escola da Excel com a SDO Moçambique. O tema que trazemos hoje é um tema bastante interessante, sobretudo para aquelas pessoas que estão atentas ao futuro no mercado de trabalho e também para as tendências no RH para este ano e para os próximos anos. Contamos com um painel com dois oradores muito especiais que nos vão ajudar a compreender como é que algumas das melhores tendências das práticas que estão a ser feitas internacionalmente podem ou já estão a ser implementadas em Moçambique. Antes de avançar, gostava de que se apresentassem. Pode ser? Sim, claro. Eu sou Ana Fernandes, a diretora nacional dos recursos humanos da Coca-Cola SAP Moçambique, que é uma subsidiária da Coca-Cola Beverages África. Já eu sou Vicente Citói, diretor executivo da SDO Moçambique. Louvo muito esta iniciativa que acolhemos com muita expectativa. Bem-vinda, Ana, e também a todos que virão. A Ana vai aqui servir aqui de quem nos abre as portas, em particular porque achamos que tem muito a partilhar connosco. Eu aqui só vou fazer companhia, que queremos que as pessoas aprendam mais com quem tem experiência, não só de consultoria, mas também de experiência prática, que pode nos ajudar a ver de onde é que estamos a vir, porque de onde estamos a vir, algumas empresas no presente ainda estão lá, e para onde é que devemos caminhar. É mais ou menos esta experiência que nós esperamos discutir e principalmente colher da Ana hoje. Sim, Ana é uma convidada muito especial e eu estava a dizer ainda há pouco que estamos a começar com chave de ouro. A Ana, particularmente, das poucas vezes que já estive a assistir em alguns eventos, sempre me despertou muito interesse e muita curiosidade em conhecer mais sobre si, não só porque é uma profissional reconhecida no mercado pela empresa onde trabalha, que é uma empresa de renome, mas também pela sua visão humana, mas simultaneamente muito prática, não fosse a Ana engenheira, não é? Do mundo das empresas e dos recursos humanos. Portanto, eu particularmente também estou muito honrada por ser eu hoje a moderar este episódio. Eu acredito que vocês os dois juntos vão trazer grandes aprendizagens valiosas para que as empresas possam dar continuidade ou pelo menos estar alertas a alguns desafios e preocupações do que está por vir. Obrigada, bem-vindos. Obrigada também pelo convite, a Sofia e ao Vicente. É uma honra estar aqui, também é um privilégio, né? Ser a primeira a abrir portas e também uma responsabilidade. Sim. Preparei naturalmente algumas questões e a minha pesquisa teve sobretudo aqui uma orientação e uma fonte da Forbes deste ano, dos Top Employers também 2025, e do Fórum Económico Mundial, e a ideia era trazer um bocadinho das melhores práticas, das melhores tendências e pensar como é que estas tendências se podem aplicar aqui em Moçambique. Pensarmos um bocadinho, refletirmos e ajudarmos as pessoas lá em casa a pensar sobre isto, sendo que uma das competências que mais valorizadas pelos empregadores já antes, mas agora cada vez mais, é o pensamento crítico e pensamento analítico. Vai ser uma competência muito, muito valorizada. Então gostava que pensássemos sobre isto para deixarmos também o público lá em casa a refletir. Ok? Então, minha primeira questão, Ana, é mesmo para si, e a primeira tendência de que todos estes estudos têm em comum é a tecnologia como aliada da estratégia nas empresas. E sabemos que a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial e o People Analytics, estão a transformar o mundo das empresas, o mundo das pessoas, e Moçambique naturalmente não é exceção. Pensando na sua trajetória, naquilo que têm sido os seus últimos anos profissionais, como é que, e falando, antes de falarmos no futuro, voltarmos um bocadinho aqui atrás e pensarmos como é que olha para os primeiros momentos em que entrou no mercado de emprego, a última vez que se lembra que foi sujeito a uma avaliação ou que participou num processo de recrutamento, como é que se recorda dessa experiência e que análise é que faz à medida que o tempo foi passando? Como é que olha para o passado? Ok. Então, a minha primeira experiência de trabalho foi para aí há 20 anos, né? Nessa altura, na primeira empresa onde eu trabalhei, nem fazíamos avaliação de desempenho, né?
E comecei a fazer, a minha primeira experiência foi mesmo com a Coca-Cola, que eu estou na Coca-Cola há 20 anos e na realidade há 24 anos. E nessa altura tínhamos sim avaliação de desempenho, mas era um formato em Excel. Punhamos os nossos KPIs, fazíamos a nossa avaliação 2 vezes por ano. Era uma avaliação que eu agora, quando olho para trás e avalio, bastante subjetiva, né? Dependia muito da forma de ver e de analisar do gestor. Eu recordo, eu na altura quando entrei para a Coca-Cola entrei na área de manufacturing, né? Produção, supply chain, e a área de supply chain sempre teve indicadores de desempenho muito mais precisos, muito mais acurados, muito mais detalhados e definidos. Então é muito mais fácil quando nós temos objetivos específicos, né? Objetivos SMART, para fazer a avaliação de desempenho. Então o que eu notava na altura era que o departamento de manufacturing, o departamento de logística, as avaliações eram feitas de maneira mais precisa, e como eram objetivos, nós sentíamos que eram feitos de uma maneira mais severa, né? E que os outros departamentos eram feitos de uma maneira assim mais tolerante. E então havia, né, para dizer que havia essa subjetividade que agora, por exemplo, fazemos através das tecnologias digitais, né? E todos temos os nossos objetivos muito bem definidos e isso reduz essa subjetividade. Em termos de tempo, também levava muito mais tempo, né? Eu lembro-me que eram sessões de 2 horas, porque tínhamos que começar por definir se os objetivos que estavam ali, concordar entre nós se eu mereço mesmo isto ou mesmo aquilo. Com as tecnologias digitais a gente já vai ter a nossa sessão com os targets ali definidos, com os valores que atingimos, com o rating, nós próprios nos damos um rating. Então, realmente o tempo de discussão com o gestor é um tempo com mais valor adicionado, porque estamos a falar ali sobre a ajuda que precisamos, o que é que poderíamos fazer diferente, e não estamos ali a discutir se o score está certo ou não está certo, se eu atingi ou não atingi. Ok. E como é que olha para o RH agora, nos tempos de hoje, face a esta introdução da inteligência artificial? Porque nós olhamos para as empresas e percebemos que há departamentos que naturalmente já usam há muito tempo, o departamento comercial, o departamento de marketing, já há muito tempo que utilizam a inteligência artificial. Os recursos humanos não assim há tanto tempo. E o que estes estudos dizem é que cada vez mais os CEOs querem, a primeira pessoa com quem querem sentar é com a direção de recursos humanos ou com as suas pessoas, e querem dados baseados em evidências que permitam tomar decisões mais assertivas, mais informadas. Mas isto ainda não é uma realidade em Moçambique. Como é que avalia tendencialmente esta introdução da tecnologia em Moçambique? Como é que os recursos humanos se posicionam? Porque este vai ser um ano de execução. Nós já sabemos que ela veio para ficar, é uma questão incontornável, temos que lidar com ela. E o RH, de facto, tem-se destacado muito como um papel muito importante para deixarmos de olhar como um monstro, não é? Como um inimigo. Qual é que acha que é o papel das empresas e olhando para a realidade do que temos em Moçambique, não é? Sim. Do mercado. Então, as tecnologias digitais globalmente transformaram mesmo os processos do RH, né? Em Moçambique estamos a ir com uma velocidade um bocadinho mais lenta, mas acredito que muitas empresas já estão a perceber e já estão a adotar, né? Porque mais e mais é necessário um RH mais estratégico, né? Aquelas atividades transacionais que o RH fazia já não ajudam tanto ao business, né? E os recursos, os nossos colaboradores são o nosso recurso mais valioso. E nós temos que arranjar formas mais inteligentes e mais estratégicas de garantir que nós usamos o potencial deles todos para atingir os resultados também, né? Então é necessário que realmente o RH seja um parceiro estratégico de negócios, que se senta na mesa, como sentam todos os outros, para discutir como levar o business a crescer. E para isso, todas aquelas atividades transacionais que levavam muito tempo os recursos humanos e que eram puramente administrativas,
não trazem realmente nenhum output que vai ajudar o business, que vai ajudar o cliente, né? Então todas essas atividades transacionais existem agora plataformas digitais para as fazer, para que o RH comece realmente a entender o que é que eu preciso de fazer com as minhas pessoas para que elas ajudem o business a chegar onde estão. Que tipo de formação eu devo dar, se eu tenho as pessoas certas nos lugares certos. Como é que eu posso ajudar os processos do departamento X e do departamento Y a melhorar? Por isso, mais e mais, estamos a deixar de ter recursos humanos, profissionais de recursos humanos generalistas, né? Era muito comum nós termos o HR Manager ou termos um HR Business Partner que respondesse por uma região. Agora nós estamos a fazer mais por departamentos. E nós queremos que essas pessoas entendam desse departamento. Se é um HR Business Partner que está a ajudar o supply chain, tem que perceber de supply chain. Se está a ajudar o commercial, tem que perceber de commercial. Portanto, a parte do RH, como era, está praticamente a ser eliminada, né? Então, está a forçar nas empresas a serem mais estratégicas e acredito que o investimento para utilizar essas tecnologias é caro, né? Nem todas as empresas que desejariam fazer, conseguem fazê-lo no tempo que precisam, mas mais e mais vai ser um investimento que vai trazer resultados, né? Vai trazer retorno do investimento e vai trazer mais eficiência, vai trazer mais produtividade e vai permitir aos profissionais de recursos humanos para realmente ocuparem a sua energia, a sua inteligência em fazer a empresa crescer. Sim. Na continuidade do que está a dizer de termos técnicos de recursos humanos cada vez mais especializados, ou seja, é como se fosse um ecossistema, não é? Já não é tudo compartimentado. O que os estudos nos têm dito é que, de facto, a inteligência artificial tem ajudado as pessoas a nivelar competências. Aquelas que não sabiam rigorosamente nada sobre o assunto conseguiram aprender um pouco mais sobre aquela determinada competência. Aqueles que já eram muito bons tornaram-se ainda melhores. Agora, como tudo na vida, isto não é um sim ou não, não é tudo binário. Pode haver aqui um outro lado. Tem alguma preocupação com esta inteligência que possa estar a ser massificada ou desvalorizada em alguns contextos ou não tem? Em relação, é assim, eu vejo principalmente coisas positivas vindo daí, né? Mas há certos cuidados que nós temos que ter, né? Por exemplo, nós temos relatórios. Nós temos que capacitar as pessoas para poderem ler os relatórios, né? Neste momento, nós com o People Analytics podemos chegar e termos tendências de tudo o que está acontecendo no business. Mas se nós não temos a capacidade de entender e de ler e de tirar ilações daquilo que nós estamos a ver para tomar decisões, é um investimento perdido. Então, ele também traz a necessidade de nós capacitarmos as nossas pessoas e também traz essa preocupação de saber que temos as pessoas certas no lugar certo. São pessoas que nós vamos dar habilidades, dar skills e elas vão chegar lá, ou esta não é a pessoa certa e a gente tem que mudar para o outro lado. Então, essas são algumas das preocupações que os profissionais de recursos humanos, principalmente os gestores, têm que tomarem atenção, porque muitas vezes a gente tem que chegar à conclusão de que, ok, esta minha pessoa que eu tinha aqui há tantos anos, agora com as mudanças que tenho, eu preciso de lhe realocar para um outro sítio onde ela vai trazer mais valor. Okay. E para aqui eu preciso desta pessoa. A Coca-Cola, por exemplo, nós dizemos que somos todos talentos, né? Todos temos a oportunidade de aprender, crescer e ser a melhor versão de nós mesmos. Mas nós definimos também talentos de alto desempenho, porque nós queremos pôr mais foco e energia nesses, porque esses vão ser a liderança do futuro. Então nós dizemos que nesses talentos nós olhamos para desempenho, né? Pessoas que consistentemente atingem as metas. Nós olhamos para a ambição, pessoas que realmente querem trazer impacto para a empresa. Nós olhamos para a agilidade de aprendizado, né? Pessoas que percebem que têm que apostar no seu autoconhecimento, porque há tantas ferramentas agora para as pessoas irem aprender. E olhamos para valores, né? Pessoas que têm paixão, que são empoderadas, que são inclusíveis, que têm empatia. Então, e às vezes
através dessas tecnologias digitais, do People Analytics, forçam-nos a tomar decisões de pessoas às tantas que estavam acomodadas no lugar, para garantir que elas sejam o melhor que elas podem no lugar onde elas devem estar. Então, essas são algumas decisões que às vezes não são fáceis e que às vezes causam alguma resistência em certos gestores. Do que eu pude perceber, a preocupação da Ana reside no facto das pessoas se acomodarem e dormirem um bocadinho no volante. A máquina funciona, mas vai sempre precisar da maturidade, de algum feeling da pessoa, do humano, para não aprofundar desigualdades que até pudessem existir, não é? Porque a máquina é alimentada por nós. Vicenta, eu pensei que tivessem-me esquecido. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Eu até tomei notas de que a Ana ia dizendo, porque é uma escola. Não sobram dúvidas de que é sempre, sim. Mas bem interessante, principalmente a questão do investimento. Acho que é um dilema que as empresas precisam de perceber: ou investem ou morrem, né? Porque nos dias de hoje, a empresa que decidir não investir na tecnologia praticamente está a se sentenciar à morte. É verdade que poderá continuar a existir num micromundo daquelas empresas mais tradicionalistas, mais conservadoras, mas nunca vai estar a estar no mesmo nível de competitividade com os seus concorrentes. E também dificilmente vai conseguir atrair os talentos que a Ana falou, porque esses talentos não quererão vir para um ambiente onde ainda predomina o papel. Pegando aqui um exemplo da avaliação de desempenho, os talentos querem ir para um sítio onde é tudo digital, onde o smartphone que ele usa em casa ou que usou para estudar, ele possa usar também para trabalhar. Então, se ele vai estudar a inteligência artificial, digitalização dos processos, e ele traz este conhecimento para o ambiente de trabalho e dizem que não podes, vai trabalhar sempre porque estamos em Moçambique, onde as pessoas às vezes trabalham simplesmente porque é o único ganha-pão que tem, mas vai estar constantemente à busca de um sítio onde vai se sentir muito mais envolvido, né, num ambiente que vai lhe acolher mais em termos de tecnologia. Portanto, é uma decisão que eu acho que já está tomada. Para mim, em particular, é óbvia a decisão qual é que é investir na tecnologia. Agora, como é que fazemos isso? Vamos diretamente para os softwares máximos que as Big Four, Big Five usam, ou talvez aqui no meu mundo posso ir introduzindo uma e outra componente. Portanto, a questão do fasear o investimento na tecnologia. Talvez eu este ano vou começar com uma área e depois vejo como é que está a funcionar. No outro ano vou fazer para uma outra área. E assim eu consigo talvez até financeiramente arcar com muito mais facilidade com este investimento. Agora, o ficar parado é que é um erro. Até porque há outras soluções, posso partilhar algumas que estamos a utilizar na Coca-Cola, porque nós somos uma empresa de 1000 trabalhadores, também não é fácil fazer um investimento assim para todos, mas como não queremos deixar ninguém ficar atrás, nós usamos algumas soluções alternativas para garantir que ninguém fica fora do barco, né? Por exemplo, nós temos a nossa avaliação de desempenho, que é feita digitalmente para desde team leaders até senior management, mas para os operadores da linha, para alguns que estão no mercado, ainda não temos. Então o que nós fizemos foi garantir que temos skill centers, onde tem computadores, onde eles podem ir lá e fazer a sua avaliação de desempenho lá. A questão também de ver a sua situação, das férias, dos payslips. Também há alguns trabalhadores da linha que ainda não têm e-mails e por isso não têm acesso ao sistema principal, mas montamos quiosques digitais, onde é uma solução menos cara, onde eles podem ir lá e ter acesso a tudo aquilo que é deles. Então, acredito que há soluções, se nós realmente tivermos vontade de fazer menos, porque eu acredito que não é fácil, né? Porque o investimento é grande e para todas as empresas fazerem rapidamente, né? Até porque a situação que temos
tido no passado. Muitas empresas estão com sérios problemas mesmo de sustentabilidade financeira, mas o importante é nós termos essa consciência de que é necessário e irmos fazendo aquilo que é possível fazer na situação onde estamos. É essa consciência de que eu preciso de começar. Exato. Porque também tenho visto muitas empresas que com muita facilidade adotam tecnologias na área de produção, na área comercial e deixam o RH como se fosse uma ilha ali no meio, sem nenhum processo digitalizado. Seja a marcação, o livro de ponto ainda tem que se assinar manualmente, a avaliação de desempenho, que é o que estamos a falar, pedido de férias, a pessoa tem que ir à vitrine, tirar a minuta, depois ir escrever o requerimento, ir deixar na secretaria. Portanto, e isto acontece só no RH, porque lá na produção, onde temos os caminhões, onde temos tudo mais, há um software que gera os caminhões, a frota, combustível, rotas, isso tudo. Então, por algum tempo temos visto, talvez em alguns setores, não por algum tempo, alguma discriminação, vamos dizer assim, da área dos recursos humanos, como sendo aquela que, pronto, vai se desenrascar. Sim. Mas nós temos que ter consciência de que aí também há custos e devemos também fazer a otimização dos nossos recursos, né? Porque esse que faz as férias manualmente, se houver alguma falta de rigorosidade, às tantas, quando a pessoa está a sair, nós estamos a ter que lhe pagar férias que não gozou, porque a pessoa está a reclamar, né? Ou porque vai ao tribunal dizer que registraram mal. Então, tudo isso são custos que nós temos que ter consciência, né? E principalmente o facto de libertar os profissionais de recursos humanos para realmente se focarem naquilo que adiciona valor ao negócio, né? Porque se eles perdem uma montanha de tempo a fazer registros de faltas, a fazer registros de férias, não é realmente para isso que nós podemos utilizar o seu potencial total. Então, no fundo, as organizações têm que ver que, se estão preocupadas com a rentabilidade do negócio, têm que estar preocupadas também com a digitalização dos recursos humanos. Sim, até porque acho que é um desperdício de talento e recursos uma pessoa ir a uma escola, formar-se em recursos humanos para depois estar a controlar, a picar o livro de pontos para ver quantas pessoas faltarem mais durante o mês e fazer os descontos, obviamente. Sim. Acho que não faz sentido. Talvez se for um técnico médio poderá, não sei, mas se alguém é formado tem um nível superior, nós esperamos desta pessoa um pouco muito. Acho que nem o técnico médio, né? Realmente nós devíamos tudo aquilo que é atividades transacionais, administrativas, deixar o AI fazer por nós e nós preocuparmos em como é que vamos fazer evoluir o negócio, como é que vamos transformar as nossas pessoas para o seu potencial total, como é que vamos criar talentos que vão criar impacto. Requalificá-las. Requalificar as pessoas. Estes técnicos naturalmente não vão ser substituídos pela inteligência artificial, vão ser substituídos por quem sabe usá-la, não é? Um bocadinho. Sim, é um bocadinho isso, porque há um grande medo, talvez por parte de alguns profissionais da área, e não só, talvez gestores, donos de empresas, que se nós adotarmos uma tecnologia, o que é que acontece com os nossos postos de emprego, né? Porque existe hoje em dia, vamos lá, uma equipa para instituições grandes, tem uma equipa de avaliação de desempenho, que tem uma ou duas pessoas, 2 ou 3 pessoas. Existe uma pessoa cujo trabalho é ir buscar os livros de ponto, depois fazer a picagem, entregar o Excel. Isto hoje em dia é feito por alguém. O que é que vai acontecer quando digitalizarmos? Esse é o medo que as pessoas têm de perder. Mas as pessoas só têm esse medo quando estão a pensar no imediato, no agora, no hoje e, acima de tudo, no seu próprio umbigo. Porque nós queremos estas cabeças noutros lugares, que é o que a Ana estava a dizer. É isso mesmo. Queremos as pessoas mais a contribuírem para o negócio, a pensarem criticamente, que é uma das competências que a Sofia se referiu. Queremos estas pessoas
dentro do negócio e não nas questões administrativas, porque para essas questões as máquinas fazem melhor. Exato, e queremos também pessoas que se preocupam com o seu autodesenvolvimento, né? Pessoas que se preocupam em se manter relevantes, pessoas que se preocupam em eu vou fazer tanta diferença e ter tanto impacto no meu negócio que mesmo que este lugar saia, a empresa vai me querer porque eu posso adicionar valor aqui e acolá, né? Porque, por exemplo, nós, se temos uma pessoa que só faz esses trabalhos administrativos, registrar faltas, registrar presentes, registrar refeições, e dizemos, ok, vamos digitalizar, não precisamos dessa pessoa. Mas nós precisamos de outras coisas, que são agora as vantagens competitivas nos negócios, né? Precisamos de pessoas que sabem recrutar, que sabem trazer os melhores talentos para a empresa. Também há plataformas de recrutamento de inteligência digital e nós próprios utilizamos e reduzimos bastante os nossos custos com o recrutamento, mas depois há aqueles talentos de alto desempenho que às vezes estas plataformas de recrutamento não nos dão. Então precisamos, por exemplo, de alguém que saiba reconhecer isso e que saiba treiná-los e que saiba ver como é que eles vão chegar ao nível de adicionar valor para a empresa, não é? Ou precisamos de alguém que se preocupe com o employer branding, que torna a empresa uma empresa mais atrativa de se trabalhar nela e que traga valor adicionado nessa altura. Então, eu acredito que há sempre oportunidades, porque nós estamos a crescer e a evoluir e há sempre novas necessidades e novas oportunidades de melhorar. Então, precisamos de pessoas com habilidades diferentes. Daí a necessidade de nós criarmos essa consciência nos nossos colaboradores, dessa necessidade de melhoramento contínuo e aprendizado contínuo. Porque se cada um se concentrar nisso e consciencializar disso, eu acredito que as pessoas vão ser sempre relevantes. Né? Sem dúvida. Olha, facilitou a minha vida, porque a segunda tendência tem mesmo a ver com uma cultura de aprendizagem contínua e da formação e da capacitação das pessoas. Eu vou ter sempre tendência a falar aqui dos estudos, porque é importante para trabalharmos com algumas evidências para sustentar aquilo que estamos a falar. Mesmo o Fórum Económico Mundial fala que se 100 pessoas fossem a força de trabalho mundial, 59 pessoas seriam requalificadas ou teriam formação até 2030, portanto nos próximos 5 anos, 29 seriam requalificadas, portanto aprenderiam outras competências diferentes das que têm, e 11% não seriam requalificadas e teriam o seu próprio trabalho em risco. Isto pegando muito na questão da extinção de milhares ou de milhões de empregos, mas a criação ou requalificação ou conversão de outros tantos. E sobretudo com a inteligência artificial, esta questão de trabalharmos com o capital que já temos, com o upskilling e com o reskilling, veio para ficar. E estamos a falar de competências soft skills que não se aprende numa formação técnica, não é? É mais do que isso, que envolve muito esforço de uma empresa. Olhando para o mercado em Moçambique, como é que vê a importância das soft skills? Pode parecer um lugar comum, já muito se fala neste tema, mas como é que vê a importância e a força que um colaborador com soft skills bem desenvolvidas e ajustadas à sua função podem transformar uma empresa? Eu acho que é vital, principalmente com as tecnologias digitais, onde todo mundo pode utilizar e fazer as mesmas coisas. São os soft skills que vão fazer a vantagem competitiva nas empresas e nas próprias pessoas, não é? Porque mais e mais nós temos que trabalhar em conjunto e interagir em conjunto, né? Já não há muito mais espaço para eu sentar no meu gabinete e eu fazer as minhas coisas. Então, principalmente essa nossa capacidade de autoconsciência, da gente se aperceber quais são os meus pontos fortes que eu devo capitalizar e devo usá-los para fazer a diferença na minha empresa, quais são as áreas que eu ainda não estou bem, né? A pessoa que tem essa capacidade de fazer essa autoanálise, ela naturalmente vai querer aprender e fechar esses gaps. Então vai se tornar uma pessoa cada vez mais relevante para a empresa, né? E há muitas pessoas que ainda não conseguem fazer isso, né?
ou que ficam à espera que a empresa lhes dê treino, ou que lhes chame para um treino. Então, nós precisamos dessas pessoas que apostam no seu desenvolvimento, que têm consciência das suas lacunas, dos seus gaps e que vão à procura. Nós, por exemplo, na empresa disponibilizamos plataformas de aprendizado, né? Damos licenças de LinkedIn, temos umas pessoas que utilizam, que vão à procura, e nós vemos vários cursos feitos, e temos outras pessoas que têm a licença mas não fazem nada. O que a gente faz é passar do mês, não utilizaste a licença, damos a quem quer utilizar. Então, mais e mais os colaboradores têm que ir atrás daquilo que precisam para se desenvolverem, né? E não esperar que a empresa faça isso por eles. Temos essa capacidade também de empatia, né? Que faz com que não só nós trabalhemos bem com os nossos colaboradores, mas que nós tenhamos essa obsessão pelo nosso cliente, né? Perceber aquilo que eu estou a fazer está a adicionar valor a ele, eu estou a dar o melhor serviço que eu podia fazer para ele. E quando eu falo de clientes, não falo só clientes externos, mas os próprios clientes internos. Então, isso são soft skills que vão tornar essa pessoa muito mais produtiva e eficiente e mais agradável de trabalhar com as pessoas em conjunto. No início da minha conversa tinha partilhado que algumas vezes ouvi e gostei particularmente do momento em que falou de si enquanto jovem, criança, jovem a estudar, depois já mulher feita, e quando entra numa fábrica, e como falou, trabalhou numa fábrica na área de procurement, e depois até chegar onde está hoje, não é? A direção de pessoas da Coca-Cola. Lembra-se de algum momento que tenha sido marcante em que de facto estas competências de soft skills que acabou de falar foram um ponto de viragem, fizeram a diferença e que marcaram o seu percurso? Eu posso ser um pouquinho vulnerável e falar de mim mesma, né? Eu trabalhei a maior parte da minha carreira na Coca-Cola nas áreas de supply chain, né? Eu fiz engenharia química. Eu acho que em muitos momentos me sinto ainda mais engenheira do que profissional de RH, apesar de ter ganhado bastante tendo ido para o RH em termos daquilo que eu sou hoje, das minhas habilidades de liderança e tudo mais. Então eu, quando comecei nas áreas de produção, e depois fui para a área de logística, que para a Coca-Cola logística é armazém, distribuição de produto. Então ambas áreas são áreas bastante rápidas, o ritmo é bastante rápido, né? Se nós não produzimos hoje, amanhã não vamos produzir o que produzimos hoje e amanhã. Se nós não vendemos hoje, amanhã não vendemos o que é hoje e amanhã. E a maior parte dos meus times eram só de homens, né? E pronto, eu fiquei quase 15 ou 18 anos a funcionar nessas áreas, e a funcionar principalmente, maioritariamente homens, que somos diferentes, né? Obviamente estou a generalizar, mas os homens são mais práticos e as mulheres são mais sensíveis, né? Por isso nós devemos utilizar essa coisa natural que temos da sensibilidade para fazer o nosso ponto forte a empatia, né? Porque vai nos ajudar, porque a gente consegue ler melhor as pessoas, a gente consegue ler melhor o body language. Os homens são mais práticos. Então essas características, todos nós, homens e mulheres, temos que tentar tê-las e ver qual é aquela que a gente precisa de mais e adquirir, porque todas elas são necessárias. Mas para dizer que eu, quando mudei para os recursos humanos, já foi uma mudança de manufacturing para a logística, agora da logística para os recursos humanos, tudo bem, é mais um time, é mais uma gestão, e fui para os recursos humanos, e passado um tempo eu comecei a ver que não estava a conseguir tornar o meu time dinâmico, coeso, comunicar-me com o meu time. Eu tive dificuldades sérias, e a minha faceta de engenheira prática também. Eu chamei todo o time e disse: ok, o que é que se passa?
eu sei que alguma coisa não está bem, porque eu consigo sentir isso, né? Falem, todo mundo ficou calado. Eu, não, podem falar à vontade, eu estou aberta, feedback é um presente. Podem falar, e então, ok, elas começaram a falar, né? E o presente veio, e não veio bem embrulhado, não. Então eu pedi, né? Então eu fiquei ali e disse, ok, tudo bem, eu pedi, respira fundo, Ana, né? E no fim, pronto, já elas disseram que eu só exigia, eu, por exemplo, escrevia e-mails e eu dizia, podes fazer isto, por favor, obrigada, não dizia bom dia, não dizia como é que estão, e coisas simples como essas, mas que afetam, né, as pessoas, porque a pessoa começa-se a sentir como se fosse ali um número, uma ferramenta que a Ana está a utilizar para trazer output e acabou, né? E eu tive que mudar, né? Porque quem tinha que mudar era eu e não eles. Eles estavam todos certos que o problema era eu e eu tive que tomar consciência de que o problema era eu, né? Então comecei a fazer um esforço para mudar a minha forma de comunicar. A minha natureza ainda era, podes por favor fazer isto, mas fazia, ok, não, deixa-me lá dizer bom dia, como é que estão, tarará. No princípio era uma coisa bem deliberada. Agora já sai naturalmente, e não só sai naturalmente, como eu agora já me preocupo mais de saber se realmente a minha pessoa está bem, de saber como é que está, e eu tive que desenvolver esse lado meu, né? Porque eu era mais focada em resultados e tive que desenvolver essa parte da pessoas. Era o D, Ana, não era o D que falávamos em julho, o D. Exatamente. E ao fazer isso, eu consegui ter um time forte, coeso, que atinge resultados e que trabalha feliz, né? Então, às vezes parece uma coisinha de nada, o tal lugar comum, como a Sofia disse, mas faz toda a diferença em termos das pessoas estarem motivadas, engajadas e felizes a fazerem o seu trabalho. Mas isso são competências que nós temos que desenvolver, mas para desenvolvermos a gente primeiro tem que ter consciência, né? Às vezes, através de presentes que a gente recebe, às vezes é de uma autoanálise, a gente chegar a casa e dizer como é que foi o meu dia, será que eu fiz tudo o que podia ter feito da melhor forma e corrigir aqui, no dia seguinte aquilo que não foi. Ok, então foi um esforço seu, sobretudo. Sentiu que, por exemplo, do lado da liderança, do lado da empresa, houve também, ou não, foi algo que conseguiu resolver sozinha? Não, é assim, quando eu tomo consciência, né, do impacto que isso faz e da diferença que faz, da forma como a gente se comunica, da forma como a gente influencia, da forma como a gente motiva, é a minha obrigação garantir que o resto das pessoas aprendam e o meu próprio time na gestão nacional também tenha consciência nisso. Então eu funciono um pouquinho e eu acho que a maior parte dos gestores de recursos humanos funcionam com uma consciência do time, né? A bússola. O orientador. Sim, ancora um bocadinho para a realidade. Mas nem com toda a gente é assim, não é, Ana? Na realidade, qual é que acha que são, em termos de soft skills, de competências que no mercado jovens ou profissionais precisam ainda desenvolver, que sente que de alguma maneira ainda estamos aquém daquilo que seria desejável? Então, eu acho que, como eu disse, a autoconsciência para mim é fundamental, né? Essa em primeiro lugar. Ia falar também da escutativa, porque muitas das vezes nós ficamos no nosso defensive mode. Nós falamos com as pessoas, mas só estamos à espera que a pessoa termine de falar para a gente dizer o que a gente pensa. E enquanto a pessoa está a falar, a gente nem lhe está realmente a prestar atenção, porque já viemos com a nossa ideia, já sabemos como é que se faz, e estamos ali a dar uma pausa, ok, vou te ouvir e no fim eu vou dizer como é que eu quero. E muitas vezes a gente tem a capacidade de realmente escutar. Às vezes a gente até pode mudar a nossa ideia para melhor, né? Então acho que é uma coisa também que é muito importante. E principalmente o sentimento de responsabilidade em termos de... Eu acho que ainda há muito aquele sentimento de vitimização, né? Ok, isto
está a acontecer, a empresa devia fazer e por que não faz. E a gente sentir-se que somos parte da empresa, nós queremos esta empresa melhor, então qual é o meu papel para que isso seja melhor? Como é que eu vou influenciar? Né? E o que nós tentamos fazer na Coca-Cola é abrir espaço para as pessoas poderem falar livremente sobre as suas ideias, sobre o que está certo, sobre o que não está certo e para proporem soluções. Mas muitos de nós gestores também não desenvolvemos esses soft skills nas nossas pessoas porque lhes habituamos a eles virem ter connosco e com problemas e a gente dá soluções. E muitas vezes a gente pensa que lhe está a ajudar, mas não está, né? Então, o que nós tentamos fazer é, a pessoa vem com o problema, ok, o que é que tu já pensaste sobre o assunto? Como é que tu achas que podias resolver isso? Quais são as alternativas que tu tens? Forçar a pessoa a pensar, que é para a pessoa perceber que eu posso, eu consigo, eu sei resolver. E depois da pessoa vir com a sua solução, então tu podes melhorar e já pensaste nisto e já pensaste naquilo. Mas à primeira, passar a bola para o outro lado. E muitos dos nossos gestores não fazemos isso. Eu não sei se é porque achamos que vai ser mais rápido, se achamos que é isso o nosso papel, mas na realidade o nosso papel é empoderar, né? Então, não só resolver problemas, não é? Exatamente, é garantir que as nossas pessoas fiquem cada vez mais capazes de encontrar soluções. Então, essa questão da resolução de problemas é super importante, né? Porque mais e mais o mundo vai mudando e nós vamos nos deparando com circunstâncias diferentes que temos que trazer uma solução para ela. Então, nós temos que desenvolver essas capacidades nas nossas pessoas. E às vezes é só uma questão de perguntar. Nós aprendemos agora, tivemos um seminário onde a gente já ouviu falar do brainstorming, né? E essa é uma nova técnica que é question storming, que é tu vens para mim com um problema, com uma dificuldade que tu tens e eu faço-te uma montanha de perguntas e tu não respondes. Então, quando a gente atira uma montanha de perguntas, o nosso cérebro automaticamente está a tentar encontrar a resposta. E só o facto de tu receberes essa chuva de perguntas, tu vais começando vendo milhentas de possibilidades de resolver o assunto. Então, essas são técnicas que a gente pode fazer também para desenvolver essa capacidade de resolver problemas das nossas pessoas. Eu achei interessante esta parte do desenvolver competências em particular, porque estamos num país com sérias deficiências ao nível de educação, que podemos nos limitar a falar disso, mas quando as pessoas entram nas nossas empresas, entram nos nossos clientes, para nós que somos consultores, muitas das vezes vemos a deficiência, e nós que estamos aqui no meio, que fazemos a ponte entre o setor de formação e o mercado de emprego, sentimos muito aquilo que sai das escolas. E hoje em dia nem sei se é correto em Moçambique estarmos a falar do reskilling, porque ainda nós precisamos do skilling em si. Da aquisição. É verdade que sim, uma e outra empresa podem se dar a esse prazer e dizer que não, nós temos quadros que precisam de ir para o reskilling, upskilling, mas a grande parte das empresas ainda precisam de desenvolver aquelas competências iniciais, algumas das quais a Ana falou, como é o caso, por exemplo, da competência digital. Nós, quando olhamos para os alunos que saem da academia, à exceção dos alunos que estudaram engenharia informática, engenharias destas áreas, todos os outros saem com sérios problemas de realizar tarefas com recurso a instrumentos informáticos. E as universidades que nós temos aqui, contam-se aquelas que têm um programa que inclui formação em Excel, formação no software que se usa para aquela tarefa, por exemplo, gestão de recursos humanos, os softwares habituais do mercado. E se a pessoa não tiver essa vontade, aí está, de sermos autodidatas, percebermos que não, para eu poder crescer, a primeira responsabilidade é minha, e daí eu pago às vezes do meu próprio bolso
Tiro o meu tempo, não peço o tempo do empregador, tiro do meu tempo, que seria talvez tempo de transporte para casa, ou que seria o tempo da família, para ir me qualificando, por estar a olhar muito mais do que o atual cargo que eu tenho. Porque para eu saber qual é o curso que eu preciso fazer, seja de curta duração ou longa duração, eu preciso ter um horizonte, uma meta que eu tenha traçado para mim mesmo, ou talvez o meu coach, caso eu tenha um mentor ou um coach, ou o meu empregador já me tenha indicado que, olha, daqui a 5 anos, nesta direção, tu deves ter estas competências, saber fazer isto. Então eu vou, a meu próprio custo, me qualificando, upskilling, né, para chegar lá. Mas nós ainda estamos na fase embrionária, até porque em Moçambique predominam muito as empresas familiares. À exceção, obviamente, dos grandes grupos, no caso da Coca-Cola e várias outras multinacionais, que definem o trend, a média, ou os padrões normais que todos nós outros devemos olhar e aspirar a dizer, não, eu quero fazer avaliação de desempenho como a Coca-Cola faz. Eu preciso medir os meus comerciais, saber onde é que o comercial está, quantas vendas ele fez, quantos contactos fez, como a Coca-Cola faz. Então nós outros aqui olhamos para vocês como esse modelo, mas predominando empresas familiares, e é verdade que talvez na Europa as empresas familiares adotam estes padrões, qualidade. Eu estou a ler agora o livro de Felicidade é Lucrativa, que fala muito sobre isto, que as empresas familiares podem e devem adotar padrões de avaliação de desempenho, as métricas, mas em Moçambique a realidade já é outra, né? Quando a gestão é familiar, a empresa familiar vai passar muito pela gestão individualizada e às vezes da memória do gestor. E mesmo as próprias avaliações de desempenho vão ser muito subjetivas, muito na base do preferencialismo, muito na base do amiguismo, de filhos enteados. Algumas pessoas vão ter sempre avaliações positivas simplesmente por ter maior proximidade, ou aceitam alguns pedidos pessoais do chefe, do avaliador, enquanto que não. Então há aqui ainda muito trabalho a ser feito, daí que nós trazemos essas soluções, porque aos bocados, um cliente de cada vez, vamos tentar influenciar o mercado para que sim, é possível estas empresas familiares que devem crescer, à semelhança de vários outros grupos que podemos pegar como modelo na Europa, que crescem, mesmo tendo inclusive o próprio nome da empresa, nome de alguém. Aqui também podemos ter isso, só que aqui parece que as nossas empresas familiares estão muito condenadas ao tempo de vida do dono. Ao tempo de vida em que o dono ou se dedica ao negócio, se ele sai o negócio cai. O filho quer continuar. E muito dificilmente talvez não temos história suficiente para dizer que quando os filhos entram, porque o dono reformou ou infelizmente perdeu a vida, o negócio vai continuar com o mesmo ritmo. Pode existir um e outro caso de sucesso, mas a grande parte mostra que não. Os filhos não têm sabido dar continuidade dos investimentos que os pais fizeram. Isto também pode nos levar à questão da formação, né? Porque talvez não fomos transferindo conhecimento, preparando a sucessão, que é outro tema que temos que ver, a questão de como é que nós preparamos a sucessão, seja ao nível de cargos intermédios ou então ao nível de topo. E se estamos a falar de sucessão, como é que é possível não falarmos de tecnologia? Porque algumas dessas funções vão ser sucedidas pela tecnologia, não há que esconder isso, mas queremos pessoas que cada vez que entra uma nova geração, esta nova geração tem que trazer novas formas de trabalhar, novas ferramentas, novas tecnologias. Não pode entrar uma nova geração que vem continuar a 100% com as práticas que foram implementadas pela geração anterior. Essa também é uma das diretrizes. A desenvolvimento de sucessores já era o ano passado e este ano continua em força. Sucessores e de líderes continua em força. Sim. Nós tens razão em relação às empresas familiares, porque tem um outro componente que as outras empresas não têm, que é o lado
emocional, né, da família que eles vão ter que conseguir gerir. Mas acho que tudo passa por qual é o nosso propósito, né? O que é que a gente quer para esta nossa empresa, qual é a nossa visão, por isso é que nós parece um chave, né, de temos que ter visão, temos que ter missão, temos que ter valores, mas na realidade eles nos guiam. Sim. Né? E, ok, nós queremos chegar ali e todos nós devemos estar comprometidos que é para ali que nós queremos chegar. E é assim, muitas vezes, que às vezes nos departamentos tem indicadores de desempenho conflituosos e é assim que a gente consegue saber, ok, qual é a melhor maneira, né? Por exemplo, temos o manufacturing que pode, por exemplo, preferir fazer o dia todo Coca-Cola porque vai ter as eficiências dele melhores, não vai ter que fazer mudanças de sabores, né, que fazem perder tempo, mas tem a parte comercial que já tem Coca-Cola suficiente, agora precisa de Fanta, né? Então, o outro quer vender, tem os KPIs dele de vender, este tem os KPIs da eficiência, mas ok, o que é que nós queremos? Nós queremos que a nossa empresa cresça. Como é que a nossa empresa cresce? Vendendo. Então, ok, vou sacrificar os meus KPIs de eficiência porque as vendas têm que estar sempre em primeiro lugar. Eu acho que é um pouco por aí quando nós temos algumas dificuldades de gerir outras coisas. Como nas empresas familiares, né? Tenho um filho que é o meu braço direito, mas é um filho não comprometido com o negócio. Passa metade do tempo dele a fazer outras coisas que não são o negócio. Eu tenho que ter coragem de dizer ao meu filho, olha, vai lá ser feliz noutro sítio, porque aqui na empresa não nos estás a ajudar, né? Então são essas coisas que no fundo passa tudo por uma questão de integridade, né? O que é que nós queremos e sermos autênticos e sermos focados onde a gente quer chegar. Em relação aos sucessores, que é um aspecto bastante importante também, né? Porque nós temos uma prática na empresa que nós chamamos de Talent Development Forum. Todos os anos nós olhamos para os nossos, quem vai me substituir quando eu for, quanto tempo essa pessoa precisa para estar pronta e o que é que essa pessoa precisa para aprender, né? E é uma forma de nós garantirmos que as pessoas sejam preparadas naquilo que precisam para que a empresa continue a ter sempre sustentabilidade. Muito bem, vocês falaram numa outra tendência que é muito importante. Estão a facilitar muito a minha vida, que tem a ver com o propósito das empresas e com a conexão emocional que os colaboradores têm com a empresa e o próprio mapeamento da experiência do colaborador. O que se fala é que, até às vezes comparam um bocadinho o momento da integração do recrutamento e quando o colaborador já está na empresa há sempre um momento de enamoramento, de flerte, não é? Aquele processo seletivo é um ato de negociação, mas também é de conquista, de encontrar uma química, um match. Então os dois lados estão a tentar ter uma conexão, não é? E o que se diz é que mapear a experiência do colaborador depois de algum tempo de ele estar na empresa é tão ou mais importante do que o início. O manter propósito, a chama, sim, o flerte inicial vivo. Que importância é que acha que tem esta dimensão, ou seja, o sentido de propósito da causa, que deve ser mais do que uma declaração corporativa, sim, algo que a gente tem que ser, falou nos valores, que está, sim, ou o propósito de ser mais do que o lucro, que já sabemos que está implícito, não é? Vai um bocadinho além disso. Eu acho que é fundamental, né, que nós realmente vivamos o nosso propósito e que ele seja mais do que coisas que a gente ponha na parede, até porque nós só teremos pessoas motivadas, engajadas e a darem o seu máximo se elas de alguma forma se conectarem com aquilo que é o propósito da empresa, né? Então é importante que as pessoas se sintam ligadas a esse propósito e hoje em dia as pessoas querem mais do que estar numa empresa que é só para ganhar lucros, né? Querem sentir que existe algo maior do que elas, né? Então é importante a gente continuar a inspirar as pessoas e a continuar a garantir que as pessoas
tem alguma ligação com aquilo que são os valores, a visão da empresa. O que nós temos feito para garantir isso, primeiro, é explicar, né, quais são, né? Todo mundo sabe quais são. Mas depois transformar aquilo em coisas práticas, né? Por exemplo, um dos nossos valores é a obsessão pelo cliente. Então, destrinçar isso. O que é a obsessão pelo cliente? É tu realmente perceberes que tu vais criar valor e impacto naquela pessoa que tu serves. E tu vais fazer a diferença. Então, e eu sinto isso nos nossos colaboradores. E a gente sente principalmente nos momentos da crise, em como as pessoas reagem, né? Nós tivemos manifestações, tivemos pessoas dos colaboradores a virem com ideias de como é que a gente pode fazer para vender mais. Durante as manifestações que não podíamos vender, os colaboradores vieram com propostas de comprar produto, ir vender nos vizinhos, onde o caminhão não podia passar. Então, isso mostra essa ligação, né? Porque esta empresa é minha também, eu quero vê-la crescer. Eu me alinho com a visão de que vamos refrescar a África e vamos criar valor, e eu sou obcecada também pelo meu cliente, portanto não vou deixar o meu cliente ficar sem produto, eu vou lá entregar. Então, outra forma é nós garantirmos que exista sempre comunicação e transparência em tudo, né? Nós fazemos, além dos one-on-ones que as pessoas têm com os seus gestores, nós fazemos todos os meses uma reunião com todos os colaboradores, onde mostramos como é que a empresa está. Ok, esses eram os nossos objetivos, como é que a gente está agora, o que é que falta, onde é que a gente está, para os trabalhadores estarem sempre alinhados sobre o que é que a empresa está a fazer, onde é que a empresa está, como é que está em relação ao target. Temos a questão da partilha dos lucros, né? Que isso também faz com que eles sejam motivados para atingir aquilo que são os resultados da empresa, né? E depois outras coisas, por exemplo, mostrar que preocupamos-nos com o seu bem-estar, temos garantir que eles tenham onde ir buscar se precisarem de estarem a passar por algum momento difícil, né? Nós temos um programa de psicólogos que eles podem fazer online, não podem fazer presencial, que lhes dá conselhos também legais se precisarem. Então, garantir que nas outras áreas de saúde, de bem-estar, de saúde emocional, exista algo que mostre que nós preocupamos contigo, nós queremos cuidar de ti também, né? E tentar, sempre do possível, fazer atividades que tragam esse espírito de equipa, né? E que mostre que somos uma família. Sim, que são todos importantes. Eu lembro-me também que na altura da pandemia, que foi outro momento também muito, muito difícil que todos vivemos, de que havia muitos casos de depressão, alguns casos de suicídio, suicídio ou de ideação suicida que surgiram, e eu recordo-me de ter partilhado que vocês mesmo nesse momento, afastados presencialmente, também tiveram essas iniciativas para estarem de alguma forma próximos do luto também. Sim, na realidade foi no Covid que nós começamos a fazer mesmo, né? E isso mostra que qualquer crise traz oportunidades, né? Nós às vezes olhamos para as crises e só nos lembramos de dizer fez-nos perder tanto volume, fez-nos perder tanto lucro, e esquecemos às vezes de perceber tudo aquilo de bom que a crise nos trouxe, né? E a crise do Covid para nós trouxe esse entendimento de que temos que chegar mais perto das pessoas, né? E temos que realmente saber como estão todos os dias, porque todos os dias nós procuramos saber como está cada trabalhador. Sim. E se o trabalhador estava doente ou com Covid, nós ligávamos todos os dias para eles para saber como é que estava. Então, e ao fazer isso, a gente se apercebe que esta pessoa parece depressiva, esta pessoa parece estar com este problema. Então começamos a fazer essas palestras sobre assuntos de saúde mental, de depressão, de suicídio, de luto. E quando o Covid terminou,
estávamos até numa das atividades que também fizemos dentro desse espírito, que era ir caminhar na praia e depois ir fazer limpeza na praia. E um dos colaboradores ficou perto de mim e disse: não estou a pedir, o Covid já acabou, mas estou a pedir para não parar com as palestras. E deu-nos a percepção de como elas eram importantes, né? Encher um espaço importante na questão. Exato. E também porque mostra que ia para além de problemas só daquela época de Covid, né? Exatamente. Sim. Porque estes problemas de saúde mental são problemas bastante difíceis, mas que as pessoas têm um bocadinho ainda de estigma, né? E que não gostam de partilhar e de dizer, e se disser eu vou me sentir menor, ou as pessoas vão olhar para mim de maneira diferente, e às vezes a gente não se dá conta, e as pessoas estão a passar por dificuldades, e só nas palestras, quando a gente vê a quantidade de perguntas que vêm para a pessoa que está a fazer palestra, é que a gente percebe que este interesse significa alguma coisa, né? E é algo que nós também precisamos de fazer e de olhar. Yeah. Não, esta questão, para mim, leva a Employee Value Proposition, porque não é só... Estou a responder a pergunta sobre a identidade da marca, né? Como é que os colaboradores se sentem cada vez mais atraídos à marca. Nós precisamos de garantir que as pessoas não trabalhem nas instituições simplesmente porque não têm para onde ir. Temos que, não digo comprar, porque é o termo incorreto, mas temos que ganhar a simpatia, ganhar a preferência, ganhar o amor, a preferência das pessoas, dos colaboradores em particular, seja através dos programas que mencionou, assim como também de várias outras iniciativas que as empresas podem colocar em prática. A própria questão da adoção ou inclinação das empresas para as tecnologias já é um fator de preferência, ou mais preferência ou menos preferência por parte dos candidatos. É verdade que enquanto candidato as pessoas podem não saber como é que a empresa está em termos de adoção de tecnologias, mas isso é para alguns cargos, talvez os mais baixos. Por os cargos séniores as pessoas já sabem que okay, para aquele sítio eu não vou, porque lá ainda é tudo arcaico, mas eu quero ir para ali. Os talentos já têm isso mais ou menos já mapeado. Se eu sei que uma determinada empresa tem histórico, por exemplo, de fazer mais avaliações de desempenho, ou seja pela subjetividade, porque existem filhos enteados, ou porque não há regularidade, um ano fazem, o outro não fazem, então eu vou ter menos vontade, porque uma das coisas que os talentos fazem ao entrar no empregador é quais são os indicadores de sucesso do meu cargo. Passado um ano, o que é que eu devo ter alcançado? Como é que eu vou ser avaliado? Quais são os critérios? Os talentos geralmente vão esclarecer estas perguntas ali ainda no início. E se as empresas têm um histórico de não ter isto devidamente elaborado, elas vão se tornar sítios menos apetecíveis para os talentos, simplesmente para as pessoas que estão em busca de oportunidades, né? da primeira oportunidade de inserção no mercado de trabalho. A questão do como é que as equipas trabalham. Será que existem iniciativas de team building dentro da organização? Será que existem get-togethers, as caminhadas que a Ana estava a falar? Ou simplesmente é amigos no trabalho, chegou 17 horas, não nos conhecemos mais? As relações que se desenvolvem dentro da instituição, isto tudo faz com que as pessoas tenham o seu empregador ou a sua empresa como o melhor sítio para trabalhar. E agora que disseste, lembrei-me de outra coisa muito importante, é a questão de reconhecimento, né? Que também traz esse espírito de pertença, esse espírito de que as pessoas são valorizadas, né? Então, terem programas de reward and recognition é muito importante, né? E nós temos diferentes categorias. Temos tipo o melhor trabalhador do mês, o melhor trabalhador do ano, que tem a ver só com questões de indicadores de desempenho, mas também temos a questão o prémio de cultura, onde quem nomeia são os próprios colaboradores.
sobre aquele colega que vive os valores da empresa. Então, isso também faz com que eles sejam reconhecidos pelos seus comportamentos dentro da empresa, né? Temos o prémio do melhor líder, que é aquele líder que desenvolve os seus colaboradores, faz coaching ou faz mentoring, tem planos de desenvolvimento para os seus colaboradores, que por um lado motiva, incentiva os colaboradores, mas por outro lado também influencia para que certas rotinas que são importantes e certas práticas sejam realmente feitas. Sim, eles vivenciam ou materializam e mantêm a cultura viva, não é? Isso depois naturalmente passa para... Vai fazendo o cascade. Passa para as equipas. Bom, outra das tendências, já estamos aqui quase a terminar, tem a ver com a flexibilidade laboral, não só como um benefício já adicional, mas em alguns casos, não sei se tanto na realidade moçambicana e em todos os setores, mas já passa a ser quase um requisito indispensável, sobretudo agora com a nova geração. E falamos do trabalho remoto, híbrido, enfim. Em Moçambique, Ana, como é que acredita que as empresas podem integrar estes modelos de flexibilidade laboral, de smart work, atendendo àquilo que é a natureza da empresa? Como é que se pode integrar esta tendência que cada vez mais é procurada ou passou a ser importante desde a pandemia? Sim, na realidade, desde a pandemia as pessoas experimentaram e muitas agora procuram, principalmente os milénios, né? Nós também fizemos e na realidade fizemos com sucesso em termos de que não tivemos casos de pessoas que não estavam comprometidas com os seus trabalhos ou que não entregavam os seus trabalhos. Eu tive em alguns fóruns de discussões com colegas do RH onde disseram que isso foi uma realidade para eles, que as pessoas não eram comprometidas com o trabalho. Nós felizmente não tivemos, né? E acho que também passa muito por essa cultura de ownership e accountability das pessoas, né? Que eu tenho as minhas metas, eu vou entregar independentemente de onde eu esteja. Mas nós sentimos que existe algumas dificuldades e acho que é isso para as pessoas que querem implementar ou para as empresas que querem implementar, é preciso ter em conta, né? A medição do desempenho tem que ser feita de maneira diferente, né? Porque há empresas que estão habituadas a olhar o meu trabalhador entre as 8 às 17, então está a trabalhar. Isso já não pode ser mais assim, né? A gente tem que medir pelos resultados e pela entrega, né? Também temos de ter consciência na realidade atual do nosso país que há pessoas que realmente não têm as condições para trabalhar de casa, né? Onde ele está a trabalhar, está a passar a criança, está a passar a secretária da casa, está a ver barulho disto, ou não tem internet. E às vezes estão naquele ambiente, mas a sentir-se um bocadinho assoberbados, né? Depois tem a questão do contacto físico com o colega, com a energia que a gente transmite quando está presente e em longos tempos a pessoa já se começa a sentir já não estou a fazer parte da família, né? Apesar dos meetings virtuais que também depende muito das pessoas se quer pôr a câmera ou se não quer pôr a câmera, né? Então há tudo isso para jogar e principalmente em relação à cultura da empresa, como é que é a cultura organizacional da empresa. Nós na Coca-Cola, depois do Covid fizemos um procedimento onde tentamos regulamentar como é que seria a política para todos os setores administrativos. Demos a possibilidade de terem 20% de trabalho remoto, mas o que na realidade acontece é que a gente tem que trabalhar todos os dias, a não ser quando a gente precisa. Como hoje, por exemplo, que eu tive que vir aqui, eu trabalhei de casa e sei que não estou a cometer nenhum delito porque tenho no meu procedimento que diz. Mas é um bocado
principalmente as empresas que têm muitos colaboradores que têm que trabalhar lá, né? Nós temos o nosso pessoal todo que tem que estar na produção, tem que estar nas linhas, temos o nosso pessoal todo do commercial que tem que estar no mercado, temos o nosso pessoal todo do armazém que tem que estar lá. Então, muitos de nós querem estar lá com eles. E acho que é um bocadinho o exemplo que o líder dá, né? Porque a questão do exemplo é super importante em qualquer área e também nesta, né? Então, se o líder não utiliza do seu privilégio... Sim, também é um lugar para dizer isso às vezes, mas na verdade... Os colaboradores sentem que deixam lá também ir, né? Até porque acho que seria questionável em termos éticos ter alguns trabalhadores na fábrica a ter que acordar cedo, cumprir horário, né, apanhar carrinha ou deslocar-se com meios próprios, enquanto eu estou constantemente em casa. Né? É um bocado esse sentimento de que nós queremos estar ali com eles. Yeah. E então para nós não tem funcionado assim, não fazemos com regularidade, mas temos uma política que permite e portanto às vezes há pessoas que têm um encontro na cidade e em vez de, porque nós também estamos a 1 hora da distância, né? E em vez de vir aqui e depois ir a correr porque eu tenho que ir, não, está coisa, mas sempre que não tens nada especial na cidade ou nenhum outro programa que te impeça de estar lá, as pessoas escolhem estar. Mas também sente que é uma coisa natural, as pessoas gostam de ir. Eu acredito, eu espero é uma que coisa sim. Quando às vezes poderiam não ir, sentem falta desse calor humano. A socialização, o estar no mesmo sítio. Eu acho que, de um modo geral, pode estar a haver uma romantização do trabalho a partir de casa, ou talvez uma ideia errada, se me permitirem, de que a fashion é mais moderno, é chique e que todos no futuro vamos passar a trabalhar a partir de casa. Acho que é um exercício de futurologia um bocado forçado, porque fábricas vão ter que continuar a existir, a menos que passem todas elas para a robótica e em Moçambique em particular essa não é uma realidade dos próximos anos. Então há que encontrar um meio termo. É verdade que estamos num campo com um vazio legislativo em termos de como é que isto deve realmente funcionar, do trabalho híbrido ao trabalho a partir de casa, como é que funciona para uns e não para outros. Será que para uns deverá haver alguma compensação em termos de menos horas de trabalho só porque vão todos os dias ao trabalho? Se nós instituirmos isto como política, quem trabalha a partir de casa terá que compensar mais. Aqui... Sim, não há realmente uma legislação sobre isso. Mas também sem fugir muito da própria lei de trabalho, como é que isto passa a funcionar. Mas acho que muito mais do que discutir se é um modelo acertado ou não, se quisermos olhar para a avaliação de desempenho, vamos perceber que existem empregadores que, por preferência, querem a pessoa no sítio, precise a pessoa ou não, a sua função exige ou não estar no sítio. O empregador quer ver, quando precisa de uma coisa, quer poder bater a porta, falar olhando nos olhos. E isso é uma preferência do empregador, que vai colocar isso dentro dos seus regulamentos, códigos de éticas e condutas, o que for. Mas também existem aqueles que avaliam os seus colaboradores com base no desempenho. Mas isso é se o negócio permite. Né? Se o meu negócio me permite simplesmente sentar e olhar para números de quantas pessoas foram atendidas, vamos supor que eu tenho uma empresa de um call center e eu consiga montar o call center com os trabalhadores, cada um com o seu cantinho dentro da sua casa. Obviamente com aquilo que a Ana falou, de que talvez as pessoas não tenham um canto aconchegante, silencioso, sem riscos à volta, que possam sentar, montar uma estação de call center e falar com clientes à vontade, sem medo de uma criança bater a porta, chamar mãe ou pai, né? Se as pessoas tiverem essas condições e eu decidir montar o meu call center nestas condições, perfeito, porque vou conseguir medir o desempenho, com quantas pessoas falou, quantas vendas conseguiu fazer, mas lá está, eu tenho que ter um armazém, se eu estiver a fazer vendas, e o homem do armazém também vai trabalhar de casa. É eticamente
justo. É aí onde... Eu acho que foi um bocado isso também que nos fez ir todos, né? Porque a gente sente que temos os nossos colaboradores lá, então eu vou ficar em casa a propósito aqui. Dá jeito sim quando tens uma necessidade, mas por norma acho que eu pessoalmente prefiro ir para a fábrica e estar lá. E mesmo indo à fábrica, aquilo que eventualmente também possa ou deva ser considerado é haver flexibilidade, ou seja, o colaborador vai ao escritório, vai à fábrica, mas se tem tempo, se precisa dedicar tempo a um familiar idoso ou à família, a um filho, ter essa vontade de saber que existe um momento do dia em que ele pode reservar, pode solicitar, para haver este equilíbrio entre aquilo que é o trabalho e a área. Mesmo indo ao escritório, ou seja, haver esta flexibilidade, não nos restringirmos só ao remoto. Sim. Não é? Sim. Eu acho que mais e mais as empresas que estão focadas em desempenho e que avaliam as pessoas pelo desempenho, o que é que tu trazes para a empresa, estão mais flexíveis para dar essa flexibilidade, duplicando a palavra. Sim. Porque no fundo o que interessa é o que a pessoa te entrega, né? E a gente tem consciência que muitas dessas pessoas às vezes trabalham fora de horas ou trabalham fins de semana porque querem cumprir com os seus targets e também não estão a cobrar essas horas, né? Então é tudo uma questão da gente conhecer as nossas pessoas, né? O que os especialistas do RH falam, têm vindo falar, dão um nome assim um bocado pomposo, que é o paradoxo da performance. Que é, desde esta história dos computadores, dos teams, de estarmos sempre online e conseguirmos controlar se as pessoas estão ou não a trabalhar, que é as pessoas quererem mostrar às equipas, aos seus colegas e aos seus superiores que estão a trabalhar, que estão ocupadas, que estão com o verdinho, encher as suas agendas e às vezes estão mais preocupadas em, por exemplo, em documentar tudo isso. Ou, por exemplo, em fazer coisas que têm uma visibilidade imediata e não preferenciar aquelas que não dão tanto brilho, sei lá. Como na construção civil, construímos o hospital, mas não nos preocupamos com a rede de esgotos. O hospital vai dar outra visibilidade, não é? Então, aquilo das pessoas quererem estar constantemente a ser avaliadas e mostrar que estão a trabalhar. E às vezes, tanto presencialmente como em casa, muitas das vezes isso pode acontecer. E pode acontecer. Portanto, lá está, o mindset da orientação para a entrega. Exatamente. E se tu tens todos os teus colaboradores com os seus objetivos, né, de avaliação de desempenho, e tens as reuniões regulares, que nós agora fazemos formais todos os trimestres, né, com o gestor, mas depois há aquelas informais que nós recomendamos que sejam feitas no mínimo uma vez por mês. Então, se tu tens os teus objetivos e estás preocupado em fazer os teus objetivos não estão a ser alcançados, portanto estás-te a enganar a ti próprio e a desperdiçar tempo e energia, né? Então eu acredito que se cada pessoa tiver os seus objetivos e saber quais são e saber como é que vai ser avaliado, há menos oportunidades de acontecer isso, né? Mas também, que tal? Há muitas pessoas que ficam nas organizações sem saber qual é que é o seu objetivo. A pessoa acorda, vai trabalhar, vai repetir aquelas tarefas rotineiras. E eu costumo dizer, experimenta perguntar ao teu chefe quais são os teus objetivos. Desafie a tua gestão, desafie o teu empregador, desafie o seu líder a pensar, se é que ainda não pensou, em atribuir-te objetivos. Há muitas empresas, principalmente as grandes, que só fazem objetivos até aqueles que são supervisores, team leaders, né? Nós aqui na Coca-Cola nós fazemos para cada um, desde aquele que está a operar a máquina, porque achamos que isso faz todo o sentido. A pessoa tem que sair de casa a saber o que é que ele vai fazer, o que é que nós esperamos de ti, o que é que tu tens que entregar no fim do ano, no fim do mês, né?
dá trabalho, sim, mas é um trabalho inicial, né? Todos os anos identificar, e depois disso dá-te menos trabalho. Sim, não tens que dizer a ele todos os dias o que é que tu tens que fazer, né? Então são daqueles investimentos que vale a pena, que tem muito retorno, né? Apesar de que nós ligamos os resultados da avaliação de desempenho ao aumento de salário, à partilha de lucro. E neste momento só estamos a ligar a partir dos supervisores para cima, né? Aos trabalhadores de base não estamos a fazer essa ligação com partilha de lucro ou com aumento de salário. Mas mesmo assim, acho que é importante eles saberem, estarem focados. Ok, eu tenho que atingir esta meta. Começar a se preparar porque o Exatamente, porque é esse tipo de discussão que já estamos a ter com o sindicato. Que tal? Sim, a pessoa tem que ter para onde crescer, né? Onde aspirar. É para aí que a gente vai caminhar. Bem, já terminando. A conversa está boa, não é? O tempo deve estar a voar. Uma das tendências que também temos é a questão da diversidade e da inclusão. Também na linha da conexão do vínculo com a empresa. Que empresas inclusivas, com diversidade, são empresas mais produtivas e mais competitivas. É um tema um pouco polémico, não é? E tem pano para mangas. Deixei para o último, mas isto ia ser só um tema, não é? Como é que pensa sobre este conceito, sobre esta ideia da diversidade, da inclusão, da equidade nas empresas? É um tema complexo, eu já pensei bastante nisso e eu devo confessar que ainda não fiz muito sobre isso. Ou não fizemos. Trabalhamos em equipa, né? Somos uma equipa. O que nós estamos realmente focados neste momento a fazer é na questão da mulher, né? Nós estamos muito focados em aumentar o número de mulheres que temos na empresa, que neste momento, em termos de mulheres na liderança, né, em cargos de supervisão, nós só temos 25%. E nós queremos chegar, a nossa meta é chegar a 50%. Então aí estamos a fazer um foco deliberado, temos fórum de mulheres nas lideranças, estamos a dar capacitação às mulheres, estamos a dar treinos de liderança, estamos a fazer bastantes coisas. Em relação às outras áreas, já estivemos focados e queremos fazer mais. E inclusive temos alguns projetos já em progresso, que eu não vou falar porque ainda não estão finalizados, a tentar trazer outros grupos, né? Mas nessas questões há alguns problemas também de infraestrutura. Por exemplo, nós para trazermos cadeirantes teríamos dificuldades porque não temos rampas para entrar na fábrica, mas temos escritórios no primeiro andar, né? E não temos elevador. Então aí iria ser um problema. Então o que neste momento temos estado a focar é, mais do que trazer grupos, garantir que as pessoas que estão lá sintam-se que podem ser elas próprias, né? Que podem trazer o seu eu total, né? Que não precisam deixar partes deles em casa, que sintam que têm a oportunidade para falar, para se exprimir, para falar sobre as suas preocupações, para dar oportunidades de inovar, que se sintam parte da empresa. Essa tem sido a primeira preocupação. Fizemos um inquérito com várias perguntas relacionadas com diversidade, equidade e inclusão para todos os colaboradores, para eles nos dizerem nesses vários campos como é que eles se sentem. E é aí que a gente tem estado a trabalhar neste momento. Ok. Esta tendência é aqui considerada porque tem a ver um bocadinho aqui com a flexibilidade de trabalho, que há o sentimento de que as mulheres têm alguma dificuldade ou desconforto em pedir esta flexibilidade no trabalho, com receio de serem
ou não serem promovidas, ou terem algum tipo de penalização porque não são capazes. Há sempre este grande medo de acharmos que temos mais responsabilidades para além do trabalho do que os homens. Isto faz algum sentido para si? De que nós nos impomos isso e se calhar às vezes até precisaríamos, mas com medo de sermos mal interpretadas, não pedimos esse direito que... Exato, sim. Eu acho que sim, né? E é uma das coisas que eu tenho falado muito nos nossos fóruns da liderança com as mulheres, que o principal bloqueio para nós não atingirmos posições de liderança somos nós próprios. A gente tem que ter essa consciência, porque a gente se limita muito. Primeiro, em exatamente o que disse, né? Não pedirmos. Eu estive a ler há dias um livro da Sheryl Sandberg, que foi CFO do Facebook. E ela estava a contar uma experiência que eu achei interessante, né? E isso nos Estados Unidos, que ela estava grávida e vinha de uma entrevista, de um trabalho lá fora, e tinha uma reunião, então vinha toda apressada e chegou e não tinha sítio para estacionar perto do sítio da entrada para o escritório. Então ela teve que estacionar bem longe com o barrigão dela. Então vai toda a andar, chega na coisa da reunião toda... E ela pergunta ao MD, mas isto aqui não é justo, porque é que nós não temos um lugar de parking para grávidas perto e reservado para as grávidas? E ele disse, boa ideia, não me tinha lembrado disso. E passado umas semanas estava lá o sítio das grávidas reservado, né? Mas pronto, ela pediu e perguntou, né? E teve. Mas quando nós podíamos ter coisas que as pessoas não se lembram, não pensaram, e porque a gente não pergunta, porque não diz, e as coisas não acontecem, né? Então, a primeira coisa somos nós próprios que nos limitamos. Mas nós também, recursos humanos, temos que ter essa responsabilidade de ver, né, se isso está a acontecer, se há pessoas que estão com dificuldade de vir para a frente, né? E uma das coisas que nós fizemos na Coca-Cola foram para as mulheres que trabalham nas linhas de produção e que ficam grávidas. Nós deixamos elas durante o período de gravidez e mais um ano sem fazer turnos, que é para poderem amamentar os filhos sem dificuldades. Obviamente isso acarreta custos, né? Porque não vamos pôr o colega a fazer esse tempo todo só noites, né? Então isso faz com que a gente tenha que trazer uma pessoa extra para reforçar, mas pronto, são coisas que a gente tenta fazer porque nós, como disse, queremos atingir 50% de mulheres no negócio, mas é tal coisa que é importante, né? Porque aquilo que a gente quer não pode ser só um desejo, a gente tem que pôr aquilo na nossa política, a gente tem que pôr aquilo nos nossos objetivos, que vai fazer com que a gente tenha o foco, né? Porque eu, por exemplo, ir ter com o gestor da linha e dizer, olha, tu vais ter que admitir uma pessoa e agora vais ter que deixar essa pessoa ficar 2 anos sem fazer turnos, que é praticamente o ano da gravidez e mais um. Ele tem que saber que, olha, sabes, lembras-te, isto é porque nós pusemos aquele objetivo de 50% de mulheres no negócio, lembras-te que faz parte dos nossos objetivos. Então a pessoa tem que se relacionar com algo e o facto de a gente ser deliberado a pôr isso nas nossas notas, nos nossos objetivos, faz com que todo o business se alinhe para fazer as coisas acontecerem. Mas isso, Ana, para mim em particular, é um exemplo do fazer coisas deliberadamente, com plano, porque há muitas empresas que colocam para si uma meta, as cotas, de dizer nós queremos atingir 20%, 30%, não vou ficar 50% de mulheres, mas quando já chega o momento de fazer o trabalho, de implementar as iniciativas que vão garantir que as mulheres venham e fiquem. Porque uma coisa é atrair, a outra coisa é conseguir que as pessoas permaneçam. E mais, há aqui uma tendência, pelo menos do nosso mercado, de olhar para a diversidade e inclusão simplesmente da perspectiva do género, que é homens e mulheres. No caso já da Ana, que já deu o exemplo de várias outras áreas onde as empresas precisam de
prestar atenção, de olhar e garantir que também trazem este tipo de inclusões, ou seja, de grupos desfavorecidos. Deu um exemplo aqui de cadeirantes, e não só cegos e mudos. Nós temos visto essas pessoas trabalhar em algum lugar, o que significa que a empresa deve, porque lá está, se eu vou admitir no meu quadro pessoal um mudo, há vários desafios que eu próprio vou ter que superar, sejam os meus estigmas, os meus preconceitos, isso fora a questão das infraestruturas que eu tenho que investir em garantir que a pessoa possa estar. Vais ter que aprender a linguagem dos mudos, que é para poder comunicar. Será que estou disponível para aprender? Será que estou disponível para emitir alguns comunicados? Por causa dos cegos em braille. Portanto, aqui não basta querer. Sim. Há muito e nós temos que ser deliberados, feito, porque também não queremos chegar a uma situação onde temos as pessoas ali como se fosse um projeto social, porque acho que vai é pior ainda. Vai ser, exatamente, vai ser pior do que coisa, né? Nós queremos ter pessoas que elas próprias se sintam valorizadas porque estão a contribuir e estão a adicionar valor, né? E que elas tenham um ambiente próprio para poderem mostrar o seu valor. A questão das idades, desculpa. Sim. A questão das idades, por exemplo, se formos olhar para empresas com mais de 100 colaboradores, qual é que é a expansividade etária, né? De quantos anos para quantos anos? Onde é que temos mais pessoas? Será que há transferência de conhecimento? Será que existe algum grupo que carrega o legado da instituição? Obviamente com os conflitos geracionais que são comuns, né, deste tipo de coletivos, e é normal que assim aconteça. Sim. Será que temos predominância dos millennials, geração X, e não queremos saber dos colaboradores mais séniores? Não, isto tudo tem que ser muito bem pensado e muito bem elaborado. Será que, nós agora queremos admitir, sei lá, um diretor financeiro? Qual é a idade que estamos a olhar? É ele nos 30 ou é lá nos 40, 50, né? Isto tudo para mim leva a questão... tudo isso é diversidade, equidade e inclusão, né? E como tu dizes, e com toda a razão, a gente tem a tendência de ir, estamos a falar de vamos falar de mulheres, vamos falar de cadeirantes, vamos falar de surdos e mudos, e esquecemos que muitas vezes temos que falar aquelas pessoas que nós já temos, como é que é? Existe conflito geracional, por exemplo, e existe oportunidade para cada um dar as suas opiniões livremente. Sim. As opiniões de todos os grupos etários que temos são ouvidas. Existe algum problema, como a Sofia disse, em termos de mulheres não conseguirem ser tudo o que elas podiam ser, porque existem algumas limitações. Então acho que talvez começar por aí. E foi por aí que a gente começou, né? Começamos por fazer um inquérito, tivemos pessoas formadas em DEI, para abrir os nossos horizontes. O que é isso, né? Porque quando começamos nessa jornada e com algumas pessoas que eu falava era, sim, mas nós não discriminamos ninguém, porque as pessoas às vezes nem têm consciência, exatamente de quão a organização involuntariamente possa estar por exemplo, eu num desses cursos que nós fizemos de AI deram um exemplo, por exemplo, quando a empresa diz convidamos a equipa com os seus parceiros. E depois uma pessoa que não tem parceiro e começa a dizer, é com os seus parceiros, eu não tenho parceiro, como é que eu vou lá e não sei quantos, e que são essas subtilezas que a gente tem que ensinar as pessoas a se comunicar, né? Sim. E eles diziam, por exemplo, em vez de dizer com os seus parceiros, digam e pode trazer alguém. E já é uma diferença, mas são coisas que tu normalmente fazes porque é normal, é tradicional e não te das conta. Mas às vezes a pessoa que não tem parceiro dá-se conta, né? E fica calada na maior parte das vezes. Na maioria das vezes vai se dar conta, vai sofrer sozinha, vai se colocar as perguntas e não vai externalizar. Então começar por aí, para a gente perceber que tenha uma linguagem, uma comunicação inclusiva. Né? E para o nosso mercado em particular, agora indo aqui para as mulheres, a pergunta que a Sofia colocou de quais são os desafios que mais se colocam para as mulheres,
não há que esconder o desafio da licença de maternidade nova a ser implementada. Obviamente, se formos olhar para as grandes empresas, a Coca-Cola e as companhias, não é desafio, porque talvez já davam algum benefício extra de ausência depois de terminados os anteriores 60 dias. Mas hoje em dia, se formos a pegar as pequenas e médias empresas, para essas aí, as mulheres têm este desafio de como é que eu vou gerir os 90 dias de ausência, mais os 30 dias de férias que eu tenho para este ano. Será que devo voluntariamente regressar ao trabalho? Porque isto nem precisa ser o empregador a dizer. Ela própria já se sente obrigada, forçada, culpada de não estar, porque às vezes culpada de não estar no emprego, culpada de não estar e de não estar em casa. Portanto, há mais esse desafio que se coloca. Há o desafio das competências digitais, que comparativamente as mulheres e os homens, as mulheres saem mais em desvantagem, porque nós sabemos que se formos a colocar um computador aqui com uma planilha de Excel e um grupo de 10 meninas e 10 rapazes, muito provavelmente os rapazes vão performar melhor. Será? Sim, isso está comprovado. Vão performar melhor. Como tenho só meninas, quer dizer, são estes padrões que nós queremos chamar todas as empresas para chegarem lá. E vários outros desafios que se apresentam, que eu acho que há uma grande oportunidade para as empresas começarem a investir na capacitação, na absorção das mulheres no ambiente de trabalho, porque se isso não acontecer, vamos mais uma vez ter uma sociedade, um ambiente empresarial discriminatório e que não avança. Às vezes a gente precisa de forçar um pouquinho coisa. Nós temos um programa de graduados, né? Que levamos estudantes que terminaram a faculdade ou estão na fase de fazer projeto e damos um estágio remunerado de 1 ano. Durante esse ano eles fazem um projeto e dirigem uma equipe, que às vezes podem estar lá pessoas até com mais experiência ou mais velhas do que eles, então dá-lhes essas habilidades de liderar, de influenciar, além de fazerem realmente um projeto que depois traz um benefício para a empresa, ele pode pôr no seu currículo e tem mais oportunidades também no mercado de trabalho. Então, por regra, eles vinham e pronto, nós estamos ali, recursos humanos, para ajudar na entrevista, mas a decisão final é do gestor, né? E como a maior parte das pessoas que estão na empresa são homens, acho que há uma tendência natural de achar que neste departamento e nesta coisa é homens. E o que a gente via era, apesar de pôr mulheres, era só homens que eram selecionados. E nós pensamos, ok, a nossa equipa de RH assim não estamos a ir a chegar a sítio nenhum. Então, aqui há 2 anos, eu disse, ok, este ano só vamos trazer mulheres. Mas como? Não. Temos muito pouco orçamento para os graduados, vamos ter que reduzir o número, então só vêm mulheres. Mas isso não é justo, agora estás a discriminar os homens. Não estou a discriminar homens, porque até agora só foi homem. Mas o meu objetivo era forçar e mostrar que temos mulheres de valor, experimentem estas. Então fizemos questão de ajudar, pedir até uma empresa que nos ajudou a ir buscar talentos no mercado de mulheres. E pusemos, ok, não queres graduate in training? Não fica, se quiser já ser mulher, ok, pronto, paciência, eu quero graduado, não sei o quê. Lá entrevistaram as mulheres, conseguimos top. No fim do ano era só Ana, mas sinceramente eu não tenho a vaga, mas não posso perder, ela é tão talentosa, eu não posso perder, como é que a gente pode fazer, não sei o quê. Todo mundo queria ficar com as mulheres. Acabamos ficando com 60% delas. A partir daí não precisei de fazer discriminação nenhuma, ponho mulheres e homens, abriu-se a mente de que ok, a mulher também pode ser tão boa, esta foi uma dieta tão boa. Então às vezes a gente não gosta muito da affirmative action, porque acho que às vezes
é a ideia de que só está aqui porque coisa, mas essa medida foi ótima para mudar o paradigma e as pessoas perceberem que, ok, vou olhar para competências, vou olhar para habilidades, vou olhar para a atitude, independentemente do género. Sim, nós aqui há uns anos pensávamos pelo contrário, só tínhamos meninas. Sim, nós procurávamos incessantemente por meninos. Nós, mesmo agora, mesmo agora. O próximo recrutamento tem que ser um rapaz. Tu sentes sozinho. Isso é uma casa de meninas. O nosso plano deliberado é trazer cada vez mais jovens. Ok, 50-50. E sim, também talvez pela sensibilidade da natureza do trabalho que nós fazemos, que envolve muita atenção ao detalhe, muita escuta, muita atenção, muita delicadeza, nem delicadeza como tal, porque tem cuidado, e há muito cuidado na análise. Quando o cliente diz que quer um talento, o saber ir procurar aquele talento, às vezes tem que namorar aquele cliente para poder aceitar ir ter uma... Então há ali algumas competências que muitos jovens rapazes não têm paciência de o fazer. Então nós durante muitos anos fomos privilegiando recrutar meninas, mas que agora vimos que não precisamos de... O nosso 50-50 agora é trazer mais meninas. Sim, mas os meninos têm trazido muito equilíbrio, muito e a gente ganha sempre tendo diversidade. Relativizarem mais algumas coisas, sim, trazem essa harmonia que também é preciso. Bom, eu esgotei as minhas questões, Ana. Quer dizer, poderíamos estar aqui até amanhã. Teria mais alguma nota, alguma tendência, algum desafio, algo que veio para ficar que nós não tenhamos falado? Não, eu acho que nós temos que ser cada vez mais deliberados em relação à forma como nós olhamos para o nosso talento, né? Porque muitas vezes, ok, a gente admite, estão lá, ok, o processo corre, mas eu acho que mais e mais a qualidade das pessoas que a gente tem no nosso negócio é que vai fazer o nosso sucesso, né? Então nós temos que utilizar as tecnologias digitais, o People Analytics nos traz essa vantagem de análise para realmente olhar e utilizá-las para fazer as melhores decisões e garantir que temos as pessoas certas, nos lugares certos, desenvolver os talentos que temos para poder gerar impacto. Vicente, não, também não tenho, não adiciono nada, acho que falamos um bocado sobre tudo. Acho que o mais importante, para além do que a Ana falou, de garantir que temos as pessoas certas nos lugares certos, vou apelar às pessoas, aos gestores que nos acompanham, para um maior investimento na digitalização dos processos. Vamos tornar as nossas empresas muito mais flexíveis, muito mais ágeis, se digitalizarmos os processos e, em particular, os processos de gestão de pessoas. Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença e espero que não tenha sido a última vez, Ana. Seja a primeira. Sim, sempre que me chamarem, é sempre bom falar de talentos, de gestão de talentos, virou a minha paixão, né? É o que eu vou fazer agora. Coaching executivo de talentos. Obrigada, então. Obrigado. Obrigada eu. Chegamos então ao fim do primeiro episódio do Peoplecast. Obrigada a todos pela vossa presença e até breve.